E se os gigantes da Bíblia não fossem apenas lendas antigas? E se eles estivessem destinados a retornar nos últimos dias? As Escrituras falam de seres poderosos que desafiaram Deus e foram destruídos. Mas há profecias ocultas que indicam que essa história ainda não acabou. Hoje vamos mergulhar nas evidências bíblicas e proféticas para entender se os gigantes podem reaparecer no cenário do Apocalipse. A Bíblia está repleta de mistérios, mas poucos são tão intrigantes quanto os gigantes. Quem eram esses seres? De onde vieram? E por que sua existência é tão crucial para entender não apenas o passado, mas também o futuro profético? Tudo começa com uma passagem enigmática em Gênesis 6:4. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses gigantes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Essa frase curta, mas densa, abre as portas para um dos maiores enigmas bíblicos, os Nefilins. Os Nefilins, termo que significa caídos ou derrubados, são frequentemente associados a seres de tamanho e força sobre-humanos. Mas quem eram exatamente? A chave para entender sua origem está na expressão filhos de Deus. Muitos estudiosos acreditam que esses filhos de Deus eram anjos caídos, seres celestiais que abandonaram sua posição original para se relacionar com as filhas dos homens, ou seja, mulheres humanas. Essa união proibida teria gerado uma descendência híbrida, os gigantes. Essa interpretação é reforçada por textos apócrifos, como o livro de Enoque, que descreve em detalhes como esses anjos caídos, liderados por Senjasa, ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos e corromperam a criação de Deus. O dilúvio, narrado em Gênesis, é frequentemente visto como julgamento divino contra essa corrupção. Deus decidiu purificar a terra, destruindo não apenas a humanidade pecaminosa, mas também os gigantes que aterrorizavam o mundo. No entanto, uma pergunta persiste. Se o dilúvio foi tão abrangente, por que ainda encontramos relatos de gigantes após esse evento? A resposta pode estar na complexidade do texto bíblico e nas interpretações que sugerem que nem todos os gigantes foram eliminados. Ou talvez que a corrupção genética que os gerou tenha se repetido após o dilúvio. O livro de Enoque, embora não faça parte do cânon bíblico tradicional, oferece insights fascinantes sobre esse período. Ele descreve os anjos caídos como seres que trouxeram conhecimento proibido à humanidade, incluindo técnicas de guerra, feitiçaria e manipulação genética. Esses ensinamentos teriam contribuído para a degradação moral e espiritual da humanidade, culminando no dilúvio. Além disso, o livro sugere que os espíritos dos gigantes mortos se tornaram demônios, perpetuando sua influência maligna mesmo após sua destruição física. A menção aos gigantes não se limita ao Gênesis. Em Números 13 e 33, os espias enviados por Moisés à Terra Prometida relatam: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essa descrição vívida reforça a ideia de que os gigantes não eram meras lendas, mas seres reais que continuaram a existir muito depois do dilúvio. Tribos como os Anaquins e os Refaíns são frequentemente mencionadas como descendentes dos Nefilins, sugerindo que sua linhagem sobreviveu de alguma forma. Mas por que Deus permitiria que esses seres continuassem a existir? Alguns teólogos sugerem que a presença dos gigantes era parte de um teste para a humanidade, uma forma de desafiar a fé e a obediência do povo de Deus. Outros veem nisso um sinal da complexidade do plano divino, que inclui até mesmo o mal como parte de um propósito maior. Independentemente da interpretação, os gigantes representam um tema central na narrativa bíblica, conectando o passado antigo ao futuro profético. Se o dilúvio foi um evento global destinado a purificar a Terra, por que ainda encontramos relatos de gigantes após esse cataclismo? A Bíblia sugere que, embora o dilúvio tenha eliminado a maioria dos gigantes, sua linhagem não foi completamente erradicada. Tribos como os Anaquins e os Refaíns, mencionadas em Números e Deuteronômio, são frequentemente associadas aos descendentes dos Nefilins.
Mas como eles sobreviveram? Uma teoria é que a corrupção genética que deu origem aos gigantes se repetiu após o dilúvio. Embora a humanidade tenha sido recomeçada com Noé e sua família, a influência dos anjos caídos pode ter persistido, levando ao surgimento de novos gigantes. Outra possibilidade é que alguns gigantes tenham sobrevivido ao dilúvio, talvez em regiões menos afetadas pelas águas. Essa ideia é reforçada por relatos de tribos gigantescas que habitavam Canaã antes da conquista israelita. Um dos exemplos mais impressionantes é o de Og, rei de Bazã. Em Deuteronômio 3:11, ele é descrito como um dos últimos refãs, com uma cama de ferro que media aproximadamente 4 metros de comprimento. Sua existência sugere que os gigantes não apenas sobreviveram, mas também mantiveram seu poder e influência por gerações. A presença desses seres gigantescos na Terra Prometida serviu como um teste para a fé e a coragem dos israelitas, que tiveram que enfrentá-los para conquistar a terra que Deus lhes havia prometido. A sobrevivência dos gigantes após o dilúvio levanta questões profundas sobre a natureza do mal e a persistência da corrupção. Se Deus permitiu que esses seres continuassem a existir, qual era o propósito? Seria um lembrete constante da queda da humanidade e da necessidade de redenção? Ou uma preparação para eventos futuros, como os descritos nas profecias do Apocalipse? A resposta pode estar na conexão entre o passado e o futuro, onde os gigantes desempenham um papel central. A Bíblia não apenas registra o passado, mas também revela o futuro. E quando olhamos para as profecias do Apocalipse, os gigantes parecem ter um papel significativo. Uma das passagens mais intrigantes está em Daniel 2:43, onde se fala sobre um reino futuro que tentará misturar-se com a semente dos homens. Muitos estudiosos interpretam isso como uma referência à manipulação genética, algo que ecoa a união proibida entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, em Gênesis 6. Será que os gigantes estão destinados a retornar? No livro de Apocalipse, o Poço do Abismo é mencionado como uma prisão para seres antigos. Em Apocalipse 9, 1-2, uma estrela que cai do céu recebe a chave para abrir esse poço, liberando criaturas que aterrorizam a terra. Alguns acreditam que essas criaturas podem estar relacionadas aos gigantes ou aos anjos caídos que os originaram. A conexão com os dias de Noé é clara. Jesus mesmo alertou que os últimos dias seriam como os tempos anteriores ao dilúvio, marcados por corrupção e violência. Mateus 24, 37-39. Além disso, a influência demoníaca nos tempos finais parece estar diretamente ligada ao retorno dessas entidades. Em Apocalipse 12, 7-9, vemos uma batalha celestial entre Miguel e seus anjos contra o dragão e seus seguidores. A derrota do dragão, identificado como Satanás, resulta em sua expulsão para a terra, onde ele intensifica sua influência maligna. Essa batalha espiritual pode estar conectada ao ressurgimento de forças antigas, incluindo os gigantes, que representam a corrupção e a rebelião contra Deus. A pergunta que fica é: como essas profecias se encaixam no cenário moderno? Com avanços na genética e no transhumanismo, estamos nos aproximando de um ponto onde a mistura com a semente dos homens pode se tornar realidade. Será que os gigantes retornarão de forma literal, ou sua presença será simbólica, representando a corrupção moral e espiritual dos últimos dias? De qualquer forma, as profecias bíblicas nos alertam para estarmos preparados, pois o retorno dessas forças antigas pode ser um sinal de que o fim está próximo. Enquanto as profecias bíblicas apontam para o retorno dos gigantes, muitos se perguntam: há evidências modernas que suportam essa ideia? A resposta pode estar em descobertas arqueológicas, relatos históricos e até mesmo nos avanços da ciência. Ao longo dos anos, foram encontrados ossos de tamanho anormal em várias partes do mundo, sugerindo a existência de seres gigantescos no passado. Embora muitos desses achados sejam controversos e frequentemente descartados como fraudes, alguns continuam intrigando pesquisadores e entusiastas. Além das evidências físicas, há relatos de avistamentos de seres gigantes em diferentes culturas e épocas. Desde lendas indígenas até mitos europeus, a presença de gigantes parece ser um tema universal. Seriam essas histórias meras coincidências, ou há uma verdade oculta por trás delas? Alguns teóricos sugerem que os gigantes nunca desapareceram completamente, mas permaneceram ocultos,
aguardando o momento certo para reaparecer. A ciência moderna também levanta questões perturbadoras. Com os avanços na genética e na biotecnologia, a manipulação do DNA humano tornou-se uma realidade. O transhumanismo, movimento que busca aprimorar a humanidade através da tecnologia, pode estar inadvertidamente repetindo os erros da antiguidade. A ideia de misturar-se com a semente dos homens, como mencionado em Daniel 2:43, parece cada vez mais plausível em um mundo onde a hibridização e a engenharia genética são possíveis. Mas o que isso significa para nós? Se os gigantes retornarem, seja de forma literal ou simbólica, como isso afetará a humanidade? As profecias bíblicas sugerem que sua presença será um sinal de caos e engano, preparando o cenário para os eventos finais. Portanto, é crucial estarmos atentos aos sinais ao nosso redor, discernindo a verdade da ilusão. Afinal, a história pode estar se repetindo, e os gigantes podem estar mais próximos do que imaginamos. Diante das evidências bíblicas, históricas e até científicas, uma pergunta crucial surge: como nos preparar para o possível retorno dos gigantes e os eventos apocalípticos que podem acompanhá-los? A Bíblia não nos deixa sem respostas. Em Mateus 24:42, Jesus nos exorta: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A vigilância espiritual é a primeira linha de defesa. Isso significa manter uma conexão íntima com Deus, estudar as Escrituras e buscar discernimento para identificar os enganos dos últimos dias. Além da vigilância, a oração e a fé são armas poderosas. Efésios 6:12 nos lembra que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Os gigantes, sejam eles literais ou simbólicos, representam uma batalha espiritual que exige preparação e coragem. Devemos revestir-nos da armadura de Deus, como descrito em Efésios 6:13-18, para resistir às forças do mal. Mas a preparação não é apenas individual, é comunitária. A Igreja, como corpo de Cristo, deve unir-se em oração, adoração e ação. Devemos ser luz em meio às trevas, guiando outros à verdade e à esperança que encontramos em Jesus. As profecias podem parecer assustadoras, mas elas também trazem uma promessa: Deus está no controle. Apocalipse 21:4 nos assegura que Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Portanto, enquanto aguardamos o cumprimento das profecias, nossa missão é clara: viver com propósito, compartilhar a esperança do Evangelho e permanecer firmes na fé. Os gigantes podem retornar, o caos pode se instalar, mas a vitória final já está garantida. A pergunta que fica é: você está pronto para fazer parte dessa história? O tempo é agora. A escolha é sua.